Temos então o rascunho número 49, que vai tratar de uma função de duas variáveis. Seja a função de duas variáveis f de xy igual a xy, considerando que o domínio da função f não é R2, mas tem as restrições de abscissa estar compreendida entre menos 3 e 1, e que as variáveis x e y estão relacionadas tendo por base a equação linear 2x mais y igual a 0, calcular o valor mínimo e máximo da função f de xy. Pois bem, vamos resolver então este problema de duas maneiras. O primeiro método, vamos transformar a função de duas variáveis numa função de uma variável. Isto porquê? Porque nos é dado aqui a relação entre x e y. Portanto, se nós conhecemos a relação entre x e y, é possível tratarmos este assunto com base numa função de uma variável. No segundo método, vamos então analisar a função de duas variáveis. Portanto, o primeiro método é uma metodologia de resolução que pode ser abordada por até o ensino médio. O duas variáveis já tem que ser lá mais para a frente. Iniciando então a resolução pelo primeiro método, vamos ver o seguinte. Sabemos que 2x mais y é igual a 0. Então podemos dizer que y é igual a menos 2x. Temos aqui a relação entre a abscissa e a ordenada. Portanto, se sabemos que a função xy é igual a xy, substituindo o y por menos 2x, nós vamos dizer que a função z há de ser igual a menos 2x ao quadrado. Se nós verificarmos, menos 2x ao quadrado é uma parábola com a concavidade virada para baixo, não é? E que tem como eixo de simetria o eixo dos z's. Portanto, verificamos então que para o intervalo menos 3, 1, que é o intervalo de restrição do domínio da abscissa, verificamos que se x for igual a menos 3, o z vai ser igual a menos 18. Se o x for igual a 1, o z vai ser igual a menos 2. Portanto, nós verificamos então que para o intervalo menos 3, 1, a função tem um máximo quando x é igual a 0 e tem um mínimo quando x é igual a menos 3. Portanto, e o mínimo da função é igual a menos 18. Vamos então abordar o segundo método, isto é, a análise da função de duas variáveis. Nós verificamos, vamos fazer esta abordagem mais no final, dinamicamente no GeoGebra, mas de qualquer modo vamos ver aqui algumas notas teóricas para compreendermos melhor depois a demonstração dinâmica. Portanto, o gráfico da função xy é esta superfície apresentada. O seu domínio sem qualquer restrição é o plano de xy, não é? É R2, não é? Portanto, o enunciado restringe-nos os valores da abscissa. Diz-nos que a abscissa tem que ser maior ou igual a menos 3 e menor ou igual a 1. Portanto, significa que o domínio deixa de ser o plano xy e passa a ser esta faixa do plano xy compreendida entre a abscissa menos 3 e a abscissa igual a 1. Portanto, é esta faixa tracejada. Portanto, temos aqui o ponto da abscissa igual a menos 3, né? E o ponto da abscissa igual a 1. A limitação do parâmetro x para x maior ou igual a menos 3, portanto, é representada tridimensionalmente por este plano. Né? Um plano perpendicular ao plano xy e que passa pelo ponto de abscissa igual a menos 3. Portanto, o que significa que toda esta superfície representativa da função à esquerda deste plano deixa de estar incluída, né? Portanto, não faz parte da restrição. Do mesmo modo, a restrição x igual a menor ou igual a menos 1 consideramos um plano perpendicular ao plano xy, passa pelo ponto de abscissa igual a 1, portanto, tudo que está à direita desse plano deixa de estar considerado como superfície representativa da função. Portanto, significa que a função fica restringida a intervalo, menos 3, 1. Portanto, temos uma superfície deste tipo. Portanto, qual é o valor da função para x igual a menos 3? Se x for igual a menos 3, sabemos que y é igual a menos 2x, portanto é igual a menos 2 vezes menos 3 dá 6. O z é igual ao produto de x por y, portanto menos 3 vezes 6 dá menos 18. Portanto, nós temos este ponto aqui, de coordenadas menos 3, 6, 18, portanto, e
o valor da função vai ser igual a menos 18 neste ponto. É evidente que esta reta laranja corresponde a todos os pontos da função de abscissa igual a menos 3. Simplesmente, o único ponto que cumpre a relação entre x e y, isto é, em que y é igual a menos 2x, é este ponto de coordenadas menos 3, 6, menos 18. Portanto, é o que nós dizemos aqui. Portanto, o ponto de coordenadas menos 3, 6, menos 18 é um ponto da superfície fxy, do domínio, em que x é igual a menos 3 e que y é igual a menos 2x. Isto é verificar a condição. Notar que todos os pontos pertencentes a esta reta laranja têm uma abscissa igual a menos 3, mas a relação entre a abscissa e a ordenada não verifica a equação y igual a menos 2x. Foi aquilo que nós dissemos, não é? No outro extremo, quando x é igual a 1, verificamos que quando x é igual a 1, y é igual a menos 2x, isto é igual a menos 2 vezes 1 é igual a menos 2, e o z é o produto de 1 de x por y, isto é igual a 1 vezes menos 2 dá menos 2. Obtemos o ponto de coordenadas, portanto, 1 menos 2, 2. O valor da função para x igual a 1, e com esta relação entre x e y é igual a menos 2. Verificamos também, do mesmo modo, que o ponto de coordenadas 1 menos 2, 2 é um ponto da superfície fxy do domínio em que x é igual a 1 e y é igual a menos 2x. Isto é, verifica-se a relação entre a ordenada e a abscissa. Notar que todos os pontos pertencentes a esta reta laranja têm uma abscissa igual a 1. Igual a 1 porquê? Porque é a interseção no fundo deste plano com a superfície, né? Portanto, a reta de interseção, mas a relação entre a abscissa e a ordenada não verificam a equação y menos 2x, à exceção deste ponto aqui de coordenadas 1 menos 2 menos 2. Verificamos então que a cota do ponto de coordenadas menos 3, 6, menos 18, portanto, é o mínimo relativo quando x está compreendido entre menos 3 e 1, que é no nosso caso é o domínio da função que nós estamos a estudar. A cota do ponto de coordenadas 1, menos 2, 2, portanto, a cota é igual a menos 2, é o mínimo relativo ao intervalo 0, 0, 1, isto é, para a variação de x entre 0 e 1, o valor mínimo corresponde a este ponto. É evidente que em termos da função, o menor deles é o ponto de coordenadas menos 3, 6, menos 18, ou seja, menos 18 é o valor mínimo da função no intervalo menos 3, 1. O valor máximo corresponde à interseção da superfície representativa da função com a origem dos eixos, isto é, com o ponto 0, 0, 0. Portanto, o valor 0 corresponde ao valor máximo da função no intervalo menos 3, 1. Vamos então ver dinamicamente a seguir no GeoGebra. De qualquer modo, vamos analisar, portanto, a função tendo em conta os conceitos que nós verificamos até agora. Vamos ver a questão da limitação à esquerda e da limitação à direita da função, devido à restrição do parâmetro x, né? E vamos ver depois as retas de interseção desses planos com respectivas superfícies e, portanto, a superfície resultante dessa restrição ao domínio. Vamos então analisar o máximo e mínimo da função xy, tendo por base a função de duas variáveis xy. Como nós verificamos aqui, a função xy tem como gráfico uma superfície deste tipo. E por defeito esta função tem como domínio o plano xy. Simplesmente o enunciado limita-nos o limite de variação da incógnita x para o intervalo menos 3, 1. Cá está, menos 3, 1. Limitar esta função xy para este intervalo significa definir um extremo esquerdo, que é um plano perpendicular, portanto, perpendicular ao plano xy, que passa pelo ponto de abscissa menos 3. E definir um limite à direita igual a 1 significa definir um plano perpendicular ao plano xy que passa pelo ponto de abscissa igual a 1. Como nós podemos verificar aqui, estes dois planos, se limitarmos a função xy a estes dois planos,
vamos ficar com uma função deste tipo. Ficamos com uma função deste tipo. Portanto, é sobre esta função que nós temos que determinar o seu máximo e o seu mínimo. Vemos aqui o intervalo, que é definido pelos dois planos. À esquerda, menos 3. À direita, 1. Portanto, retirando o intervalo, ficamos com esta função. A função fica limitada no espaço a este tipo. O que se pretende agora é determinar o máximo e o mínimo desta função, tendo em conta as restrições do domínio. Tendo em conta o limite inferior esquerdo do valor do parâmetro x, que é menos 3, o que é que nós verificamos? Verificamos que a função para menos 3 nós podemos calcular o y, que é igual a menos 2x, portanto fica menos 2 vezes menos 3 dá 6, não é? E depois podemos calcular a cota, que vai ser exatamente xy, isto é, vai ser igual a menos 3 vezes o y, que é 6, dá menos 18. Portanto, dá este ponto aqui em baixo. Este ponto aqui em baixo. Este ponto aqui em baixo. Se verificarmos, este ponto corresponde ao valor mínimo da função neste intervalo. Vamos ter outro valor negativo, que será no outro extremo, isto é, para o valor de x igual a 1, corresponde a este ponto de cota igual a menos 2. Porquê? Porque para x igual a 1 nós calculamos o y, que é igual a menos 2x, não é? Portanto é igual a menos 2, e depois o produto dos dois, x vezes y, dá-nos a cota, dá igual a menos 2. Restringindo só a visualização à função xy limitada ao intervalo, verificamos então que o valor mínimo entre os pontos de cota menos 18 e menos 2, o mínimo é menos 18. Não é? O valor máximo é exatamente atingido pela função, na interseção da superfície com a origem dos eixos. Portanto, este ponto de coordenadas 0, 0, 0. Vemos aqui então o valor mínimo, que é a cota de ponto A, e o outro valor negativo, mas é superior ao valor mínimo. O valor máximo é atingido exatamente no vértice na interseção da superfície com a origem dos eixos. Vemos aqui a vista de cima e vemos efetivamente então as coordenadas dos pontos mínimo e o valor máximo aqui na origem dos eixos.